Intermediário A, aula 28, parte 3A. Tema: Fé. A vida de Paulo, viagens e epístolas. O objetivo é apresentar a vida de um personagem importante do cristianismo, Paulo de Tarso, ressaltando o exemplo da fé. Epístolas. Paulo começou a escrever suas primeiras epístolas, que são cartas, com as quais esclarecia as dúvidas dos cristãos em suas cidades e igrejas. Para escrevê-las, contava com a cooperação dos companheiros mais dignos e colocava-se sempre em contato com o mestre através do auxílio amoroso de Estevão. As cartas eram lidas e copiadas em toda parte. Levavam consolação aos lugares mais humildes e distantes. Em Corinto, Paulo fundou um departamento de assistência aos que precisavam de pão, vestuário e remédio. À noite, reuniam-se para comentar os ensinamentos de Cristo, findando sempre os trabalhos com uma prece. A sinagoga esvaziava-se, à proporção que aumentava o número de seguidores do cristianismo. Os judeus pediram a prisão e o julgamento de Paulo. Quando ele se encontrava reunido com os seguidores de Jesus, deram-lhe voz de prisão. Tito Justo, que era romano, ofereceu-se para fazer a defesa, e a fez de forma altamente inspirada. O governador declarou Paulo inocente e censurou os judeus. Os gregos quiseram bater no acusador, mas Paulo lhes pediu que não o fizessem. Com Silas e Timóteo, Paulo foi a Jerusalém para entregar a Pedro o resultado das coletas feitas. Pedro alegrou-se ao receber os recursos com que poderiam socorrer os necessitados. Tiveram amistosa palestra, e Pedro disse a Paulo que as epístolas por ele escritas obedeciam à inspiração do próprio Jesus. Paulo escrevia para todas as localidades por onde passara e continuava suas viagens. Em Éfeso, decidiu partir para Roma para levar ao Ocidente a Boa Nova. Testemunho em Jerusalém. Chegou, no entanto, um mensageiro trazendo notícias de Tiago, que chamava Paulo urgentemente a Jerusalém. Novas perseguições estavam sendo feitas aos cristãos, e os israelitas afirmavam que só suspenderiam as perseguições mediante um entendimento com Paulo. Estevão apareceu a Paulo, dizendo-lhe ser preciso ir a Jerusalém para o testemunho, mas que não se preocupasse, porque ainda haveria de ir a Roma, porém não como planejava. Em Jerusalém, tomou conhecimento das terríveis perseguições aos cristãos. E quando se dispunha a enfrentar a morte, soube que os fariseus, ao invés do martírio, haviam decidido ridicularizá-lo. Haviam resolvido obrigá-lo a demonstrar que continuava sendo um bom judeu. Para isso, durante 7 dias, Paulo deveria permanecer no templo, em jejum e orações. Deveria pagar também as despesas de 4 homens pobres que o acompanhariam nessa cerimônia. Ele desejava recusar-se a tal prova, que lhe parecia diminuir a grandeza de sua crença. Mas Tiago lhe pediu que se submetesse para o bem dos demais cristãos. Paulo aceitou passar pela prova imposta e teve ainda que aceitar que os cristãos pagassem as despesas da cerimônia. Diante da submissão do apóstolo, o sinédrio quis aproveitar e impor-lhe novas exigências. No último dia da cerimônia de consagração, os judeus decidiram apedrejar Paulo. Paulo recordou-se da crucificação do Mestre e do martírio de Estevão, e não opôs resistência aos perseguidores.
Consolava-o saber que estava seguindo o exemplo do Mestre bem-amado e, ao mesmo tempo, resgatando o suplício a que havia submetido Estevão. As pedradas vindas de todos os lados atingiam Paulo, que as recebia com serenidade. O sangue começava a jorrar dos ferimentos quando os soldados romanos se aproximaram e cercaram o apóstolo. Ele aproveitou a momentânea proteção para mais uma vez falar ao povo dos erros que cometera no passado, de sua conversão na estrada de Damasco, da infinita misericórdia de Jesus, procurando assim atrair os próprios perseguidores para o Cristo. O tribuno Cláudio Lísias, que chefiava os soldados romanos, impressionado com a elegância e elevação das palavras de Paulo, resolveu conduzi-lo à Torre Antônia, onde ficou prisioneiro. Lá chegando, os guardas romanos o ataram ao poste de suplício para ser açoitado. Paulo não temia o testemunho, porém era razoável que procurasse evitar um sacrifício inútil, a fim de poder usar ainda suas forças a serviço de Jesus. Assim, declarou sua condição de cidadão romano, que era dada aos que nasciam na cidade de Tarso. A atitude dos guardas modificou-se, e Paulo pôde descansar, embora as feridas lhe doessem muito. Cláudio Lísias, o tribuno romano que o salvara do apedrejamento, tinha recebido forte impressão das palavras e atitude de Paulo, e resolvera defendê-lo na medida do possível. Não estava em suas mãos, entretanto, enfrentar o sinédrio, e decidiu levar o apóstolo àquele tribunal para ser julgado. Os fariseus tentaram por todos os meios condenar Paulo, irritados por sua serenidade e pela profunda sabedoria de suas palavras. Açoitaram-no na boca e cuspiram-lhe no rosto. Enorme tumulto estabeleceu-se. E Paulo não foi morto porque Cláudio Lísias tomou a decisão de recolher o prisioneiro novamente à Torre Antônia. O tribuno providenciou também para que lhe fornecessem remédios e um melhor tratamento. Na prisão, Paulo teve uma visão e recebeu reconfortadores conselhos do plano espiritual. O sinédrio planejava matar Paulo, e sabedor do fato, Tiago procurou Cláudio Lísias, aconselhando-o a enviá-lo à cidade de Cesareia, sugestão que foi aceita. Em princípio, o governador romano de Cesareia se interessou pelo prisioneiro. Paulo, porém, havendo-se recusado a pagar uma elevada quantia por sua liberdade, por julgar indigna essa sugestão do governador romano, ficou na prisão durante 2 anos. Esse tempo foi aproveitado pelo incansável trabalhador do Evangelho para corresponder-se com os cristãos dos vários pontos onde já estivera, enviando-lhes esclarecedoras e inspiradas epístolas. Paulo decidiu apelar para César, o que lhe era permitido como cidadão romano. O governador romano fora substituído, e o novo representante do império resolveu atender ao pedido de Paulo, mandando-o para Roma. Assim, de modo diverso do que poderia esperar, Paulo ia realizar o seu antigo projeto de seguir para a cidade dos Césares. Os cristãos, tendo à frente Tiago, foram despedir-se de Paulo e demonstrar sua admiração e carinho. Foi comovente a partida, e Paulo, com os olhos úmidos de lágrimas, confortou a todos. Suas últimas palavras aos amigos foram: Espero que o Senhor me conceda o derradeiro testemunho em Roma. Entretanto, estarei convosco pelo coração. Voltarei às nossas igrejas e, em espírito, cooperarei com o vosso esforço nos dias mais amargos. A morte não nos separará, tal como não separou o Senhor da comunidade dos discípulos. Nunca estaremos distantes uns dos outros, e por isso mesmo,
prometeu Jesus que estaria ao nosso lado até o fim dos séculos. E tomando o braço de Lucas, que deveria acompanhá-lo, e o do centurião romano que o levaria prisioneiro, Paulo embarcou no navio que o conduziria a Roma. História: A vida de Paulo, Viagens e Epístolas, parte 3A. Tema: Fé. Intermediário A, aula 28, Evangelização Infantil, Aliança Espírita Evangélica, setembro de 2023.